Bom, gente, eu sou o Álvaro, hoje é dia 4 de janeiro de 2021 e eu quero trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, para começar, essa daqui é a curva da semana passada. A gente estava registrando no dia 27 de dezembro 431.603 casos oficialmente e hoje, no mesmo período, a gente está registrando 448.635 casos. Então, o represamento de uma semana ficou mais baixo do que a gente estava acostumado. A gente estava acostumado a 4,5% a 5% de represamento de uma semana. Essa semana ficou um pouco abaixo disso. Isso me leva a crer que o represamento ainda não está completo, que esses dados ainda não estão consolidados. Eu estou achando que o represamento não é 4% e que nas próximas semanas a gente vai ver o dia 27 de dezembro ainda passar de 448 mil, talvez chegue aí a 455, eu estou supondo que mais uns 7 mil ou 10 mil casos para esse dia a gente ainda vai ver entrar. O represamento de 2 semanas ficou mais ou menos normal, 2,3%, na verdade um pouquinho abaixo do que a gente vinha observando também, mas é impressionante a quantidade de casos que demoraram até 2 semanas para entrar no sistema, né? Praticamente 10 mil casos represados por 2 semanas. Então a gente vê que a diferença do represamento de uma semana para 2 semanas é bem pequena. Isso é outra característica que me leva a crer que aqui essa data ainda está meio longe de consolidar. Mas enfim, as próximas semanas vão nos dizer. Hoje, oficialmente, a gente está registrando 454.757 casos e a gente vai fazer um ajuste para a gente tentar compensar esse represamento. Então, eu estou supondo que hoje, no dia 3 de janeiro, a gente vai chegar a 472.947 casos, um ajuste de 4%. Até acho que eu estou sendo otimista aqui nesse número, mas vamos lá, vamos fazer análise com base nesses valores. O que eles nos mostram? Nos mostram que a gente continua com um patamar bastante alto de confirmações, próximo dos 20 mil casos por semana, mas não está mais num patamar tão alto quanto a gente chegou lá no início de dezembro, que a gente estava com 30 mil casos por semana. Então, uma coisa boa é, mesmo que tenha tido um represamento maior nessas 2 semanas e que essas semanas ainda não estejam consolidadas, eu duvido que a gente chegue nesses valores de 30 mil. Eu acredito que a gente vai ficar no máximo lá pelos 23, 24 mil novos casos nessas 2 semanas. Então, a gente estava num período aqui no final de novembro, início de dezembro, que foi um segundo auge, um auge da segunda onda, chame como quiser, foi um segundo máximo do número de casos aqui no estado e parece que depois desse máximo a gente já está tentando decrescer, tentando pelo menos estabilizar. Então, eu imagino que mesmo se eu tenha sido muito otimista, os dados não passem aqui de 3 mil casos por dia na média dessas 2 semanas. Vamos ver. Espero que eu esteja certo nessa, que a gente não volte aqui. Imagina só essas médias de 4.463 casos por dia no estado. Já estão bastante longe do que a gente está vendo aqui, mas talvez não esteja tão longe assim. Mas, mesmo assim, eu quero chamar a atenção para o fato que a gente está ainda confirmando muito mais casos do que a gente estava registrando lá no auge da primeira onda. No auge da primeira onda, lá no iníciozinho de agosto, a nossa média diária era 2.276 casos por dia, quando esta média foi mais alta. Agora, mesmo com um ponto de vista mais ou menos otimista, a gente está acima desse patamar. A gente está registrando aqui na faixa de 2.700 casos por dia nas últimas semanas no estado. E, enfim, a gente chegou essa semana a 433.330 pacientes recuperados, mais um 3 dava o quê? Um acerto de 5 unidades, dava uma quina aqui de 3, desculpa. Mas enfim, 433.330 pacientes recuperados. E a gente nota que a curva dos pacientes recuperados, que chegou a se afastar bastante da curva
dos casos totais aqui no final de novembro começa novamente a se aproximar. O que isso significa? Significa uma redução, uma diminuição no número de casos ativos. A gente continua com uma grande quantidade de casos ativos. 30 mil casos ativos é bastante para o estado do Rio Grande do Sul, mas tá melhor do que já foi, que a gente já chegou muito próximo de 50 mil casos ativos. Agora a gente está aqui com 30 mil casos ativos. É melhor do que estava, mas ainda não é bom. O número de óbitos, a gente está hoje registrando oficialmente 8.954 óbitos. Então, nessa semana, que é sempre a semana que eu analiso, eu nunca analiso a última semana, porque ela está sempre muito represada, nessa última semana deu uma pequena diminuição em relação à semana anterior. Se a gente olhar aqui o total de óbitos por semana, a gente vê que há 4 semanas atrás a gente teve um segundo auge de óbitos. 3 semanas atrás ainda está muito perto desse total de 473 óbitos. E o que significa isso? Significa que talvez essa semana ainda tenha alguns óbitos represados. São 11 óbitos de diferença. Se tiver 11 óbitos represados, essa semana vai igualar a semana anterior. Se não tiver tudo isso, a semana anterior vai ter sido o auge dos óbitos. Qual que é a notícia boa? Essa semana aqui, que hoje está com 462 óbitos, na semana passada tinha registrado 434, se eu não me engano, e aí foi para 462. Agora, a semana passada está registrando 418. Ou seja, se mantiver a mesma proporção, não vai chegar a 462 óbitos e vai ficar abaixo. Tá mostrando que talvez os óbitos estejam começando a diminuir, mas ainda estamos com o risco de continuar acima do patamar do primeiro auge, que não é um patamar bom, pessoal. Olha, a gente já teve no estado abaixo de 200 óbitos por semana, ou pelo menos na casa de 200 óbitos por semana. Agora a gente está na casa de 400 óbitos por semana. Isso é o dobro do que a gente já esteve. Então ainda estamos tendo muitos óbitos aqui no estado do Rio Grande do Sul, embora aparentemente a gente vai conseguir baixar lentamente e se afastar desse marco que é o auge da primeira onda, 440 óbitos no período de 27 de julho até 3 de agosto. Vamos ver se a gente consegue isso. Os dados da testagem, então, essa semana entre o dia 27 de dezembro e o dia 3 de janeiro, a gente ficou com uma positividade do PCR muito alta, 41%. Eu falei no último vídeo de Porto Alegre, isso daqui está na região do inadmissível. Para mim, acima de 30%, a positividade já é inadmissível, porque a Organização Mundial da Saúde recomenda que essa positividade do teste PCR esteja abaixo de 10% para ser considerada uma testagem em massa, porque aí sim, quando a gente está testando a cada 10 casos, só um a gente acha um caso positivo, significa que a gente está fazendo uma testagem preventiva, que a gente está prevenindo os surtos. Fora que essa positividade é alta com uma grande quantidade de falsos negativos. A gente sabe que o falso negativo do teste PCR é uma realidade, enquanto o falso positivo praticamente não existe. Não vou dizer que não exista, mas é bem mais raro o falso positivo do teste PCR do que o falso negativo. O falso negativo é mais comum. Em geral, se confirma ou se... Qual é a palavra? Ou se rechaça de vez, tendo um teste rápido depois de 10, 15 dias do início dos sintomas. Fez o PCR, deu negativo, vamos confirmar com um teste rápido depois. Isso seria um protocolo razoável. Na verdade, fazer 2 PCRs seria melhor ainda, mas só que fazer um PCR e depois fazer um teste rápido ainda está dentro do razoável. Mas eu já estou divagando. O que importa é a positividade dos testes PCR está muito alta, e essa semana a gente fez uma testagem menor do que a média. A nossa média, quando a gente testa bem, a gente testa por volta de 80 mil. Então essa semana a gente testou 67 mil, abaixo do que a gente gostaria de estar vendo. Eu gostaria de estar vendo no mínimo 120 mil testes, sendo no mínimo uns 80 mil PCRs por semana no estado. Aí sim a nossa positividade estaria dentro do razoável, provavelmente, né? Não dá para prever 100% o que vai acontecer. Mas, enfim, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar sobre os dados da Covid essa semana. Agora, só um aviso final.
aproveitando o gancho de alguns comentários aí no canal, o pessoal agradece, parabeniza e muitas pessoas falam assim, né, obrigado pelo trabalho incansável. Eu rio um pouco por dentro porque não é incansável, eu canso bastante, é uma carga, é uma carga mesmo, né, fazer esse acompanhamento de perto e inclusive na parte psicológica, emocional, né, pessoal? Que nem eu sei que todos vocês, não deve ter um brasileiro que consegue se cuidar da Covid-19 e manter a sua sanidade mental 100%, né, isso é muito difícil. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês, eu vou tirar umas 2 semanas de férias, eu quero ver se eu me desligo um pouco das notícias, fico curtindo a minha casa aqui, jogando um videogame. E, enfim, então eu vou passar umas 2 semanas longe e aí eu volto lá pelo dia 20 de janeiro, se tudo der certo, e vou trazer um vídeo analisando o excesso de óbitos do ano de 2020 em comparação com os anos anteriores. A ideia é que seja um vídeo nacional, excesso de óbitos brasileiro, mas claro, vou tentar fazer um enfoque também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que são respectivamente o meu estado e a minha cidade, né, pessoal? Mas enfim, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, 2 semaninhas passam voando e eu vou continuar o meu acompanhamento de Porto Alegre diário no Instagram. Quem quiser, segue lá, tá? Então, muito obrigado e até a próxima!